Quero trazer um caso desafiador aí, de um caso de uma cirurgia robótica para vocês entenderem a vantagem e qual que é o papel da cirurgia robótica nas cirurgias de hérnia. Então, essa é uma paciente minha muito querida, ela e o esposo são pessoas incríveis. Ela já havia operado a hérnia umbilical dela 2 vezes e tinha voltado. Uma hérnia que era pequenininha, agora tinha se tornado uma hérnia muito grande. Isso estava incomodando ela e o último cirurgião que havia operado ela foi realmente muito sincero e disse que ele não tinha como oferecer nenhum outro tratamento para ela e que ela tinha que procurar outra pessoa, procurar outro tratamento que ele não conseguia tratar. Então ela chegou muito emocionada no consultório, perguntando assim se eu conseguia resolver o problema dela, o que ela estava muito preocupada, não tinha o que fazer. E esse foi um caso muito interessante que eu propus para ela para a gente fazer uma cirurgia robótica. Então a incisão que ela tinha da hérnia umbilical era uma incisão muito pequena e a hérnia dela estava muito grande. E com auxílio aí da cirurgia robótica, a gente conseguia realizar uma cirurgia exatamente igual à cirurgia aberta, de um corte aí de uns 20, 30 centímetros de fora a fora na barriga, com apenas 4 portais aí de 1 centímetro mais ou menos. Então a gente conseguiu fazer a mesma dissecção, fizemos a dissecção, fechamos o orifício da hérnia, reconstruímos a musculatura e reforçamos com uma grande tela ali para forrar e proteger o defeito, e que tudo isso com incisões muito discretas. E o paciente tinha até ficado aí estava na dúvida se fazia ou não a cirurgia robótica por conta dos custos adicionais, mas ela fez um esforço e com certeza ela ficou muito feliz em conseguir ter realizado essa cirurgia aí sem um corte grande e sem contar a parte estética. Quando a gente fala de tempo de recuperação, taxas aí de infecção de ferida, tudo isso acaba se reduzindo, e sem contar que ela voltou às suas atividades de maneira muito mais rápida. Então é um caso muito interessante para a gente entender o papel aí da cirurgia robótica, quando que a gente vê benefício em fazer uma cirurgia de hérnia por robótica. Eu acabei optando por oferecer a cirurgia robótica para esse paciente porque ela não tinha uma incisão grande prévia, e se a gente fosse fazer a cirurgia aberta, ela ia ganhar uma cicatriz aí no meio da barriga de uns 20 centímetros. Então o ganho estético foi muito importante, e também a gente consegue trabalhar com a cirurgia robótica através de pequenos portais, trabalhar no espaço aí da musculatura da mesma forma com que a cirurgia aberta, e com muito mais delicadeza, precisão, através do uso do robô. E isso propicia para a gente, além de tempo de recuperação menor cicatriz, menos sangramento, colocar uma tela maior, e o resultado para essa paciente, com certeza, ela ficou muito satisfeita com o tratamento que ela recebeu. A cirurgia robótica ela é um tipo de cirurgia minimamente invasiva. A gente tem a cirurgia por videolaparoscopia e a cirurgia robótica, que são ferramentas de minimamente invasiva, ou seja, em vez de ganhar um corte grande, o paciente fica com pequenos portais e a gente consegue trabalhar lá dentro de maneira mais adequada. No caso dessa paciente, por ser uma hérnia muito grande, eu acredito que a cirurgia videolaparoscópica tem uma dificuldade técnica de resultado muito pior do que a robótica, e a gente muitas vezes não consegue nem terminar a cirurgia. A gente está cada vez mais indicando para hérnias maiores o uso da cirurgia robótica. Como era uma grande hérnia, a gente consegue ter uma facilidade maior de tratar esses pacientes com o auxílio do robô. Então, na maioria dos casos, a gente consegue fazer por robótica,
a não ser que a gente tenha algum motivo aí para fazer a cirurgia aberta. A escolha da via de acesso, seja ela cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica ou cirurgia robótica, ela envolve uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente. Então, muitas vezes em cirurgias de hérnia simples, em que a gente consiga fazer isso por videolaparoscopia e não ver tanto benefício da robótica, eu não vejo motivo, muitas vezes, para a gente fazer essa cirurgia. Isso vai agregar custos a mais e sem tanto benefício. Mas se a gente está falando entre fazer uma cirurgia aberta e uma cirurgia robótica, muitas vezes esse custo ele é recompensado. Então acaba muitas vezes valendo a pena a gente operar por robótica. Então, se você gostou desse conteúdo, siga aqui nosso canal, siga a gente também lá no Instagram. A gente acaba postando toda semana a nossa rotina, alguns casos mais complexos para vocês acompanharem.